dia, queridinhos. Com muita satisfação, muito prazer gravar essa aula para você, aluno do segundo ano do ensino médio, conteúdo do segundo ano. E o assunto de hoje é a hibridização do carbono. Aqui. Ô meninos, vem cá, hibridização do carbono. O que nós estamos vendo hoje? Vai. Deixa eu explicar um negócio. O que é hibridizar? Essa aula está sendo gravada dentro de sala de aula. Tem uns bonitinhos aqui na sala, os alunos estão em sala, tá? O que é um híbrido? Híbrido é tudo que é a união de duas coisas diferentes, formando uma só, que tenha funcionalidade. É algo formado por itens de diferentes origens, com o intuito de aprimorar a função atribuída. Por exemplo, é muito comum os híbridos nos veículos, é ou não é? Até há pouco estávamos conversando sobre híbridos e existem veículos que são movidos tanto a combustão, álcool, gasolina e também no mesmo veículo elétrico, motor elétrico. Tem dois motores no mesmo carro. Então, existem híbridos não só em objetos, carros, mas no mundo animal. Por exemplo, algumas espécies de anuros, sapos, têm híbridos. Se nós considerarmos o burro com a égua, gera um moar, que é um híbrido também. No mundo animal, no mundo dos seres vivos, os híbridos não podem gerar filhos. Agora, volta para cá. Como é que funciona a hibridização na química? É assim, ó. Eu vou te explicar o passo a passo na química a respeito da hibridização. Primeiro, a hibridização parte do estado fundamental. Como é que é o nome? Estado fundamental. Eu estou chamando de EF só para facilitar, mas não é padrão assim não. Estado fundamental. O estado fundamental é a própria distribuição eletrônica. E nós estamos falando da hibridização do carbono. Existem vários elementos químicos que têm hibridização, mas hoje o foco é carbono. O número atômico do carbono é 6. Me ajuda aqui, distribuição eletrônica do carbono para 6 elétrons. Um S2, 2S2, 2P2. Um S2, 2S2, 2P2. Aqui a camada K e aqui a camada L. Como é que funciona? Aqui. Nós vamos considerar a última camada aqui, ó. Nós vamos considerar essa camada, certo? E nós vamos representar os orbitais através de retângulos. O orbital S eu vou representar aqui, ó. Esse é o orbital S. O orbital P nós vamos representar assim, ó. Ele tem 3 quadrinhos ou retângulos unidos. Por quê? Porque o subnível P tem 3 orbitais. Lembra que o S cabe 2, o P cabe 6, o D cabe 10, o F cabe 14 elétrons? Certo? Então, por que tem um quadrinho, um orbital em S? É justamente porque existem 2 elétrons, no máximo, em um quadrinho. Aí nós vamos representar assim, ó. Tá vendo aqui 2S2? Eu vou colocar uma setinha para cima e uma setinha para baixo para representar esses elétrons. Esses 2 elétrons eu estou representando com setinhas, uma para cima e uma para baixo. Agora, aqui no P, 2 elétrons, eu não posso colocar, escuta aqui, eu não posso colocar 2 elétrons de uma vez se tem orbitais vazios. Então fica um orbital semi-preenchido e o outro orbital também semi-preenchido. P tem 2, tem que colocar separadinho. Se completar os 3 orbitais com semi-preenchidos, com o elétron, aí volta preenchendo, tá? Mas 2s2, 2p6, aqui está o orbital S, aqueles 2 elétrons aqui, e esses 2 elétrons nos orbitais P. Aí a gente chama de PX, PY e PZ. X, Y, Z. Como se fosse aqueles 3 eixos da tridimensional, né, da tridimensionalidade. Tá. O estado fundamental, então, segue a distribuição eletrônica. Agora, por que o carbono precisa fazer hibridização? Lembra da regra do octeto? A regra do octeto diz que o átomo fica estável com 8 elétrons na camada de valência. Certo? O que a colega falou está certinho. Regra do octeto diz que o átomo fica estável com 8 elétrons na última camada. Só que para fazer ligação química é um elétron de um ligado a um elétron do outro. E o carbono aqui tem 4 elétrons desemparelhados, assim, sozinhos?
4 não tem. Do jeito que está aqui, ele só tem 2. Então ele não faz 4 ligações. Ele precisa fazer 4 ligações para adquirir um octeto. Mas aqui ele não faz, ele não tem 4 elétrons desemparelhados. Esse aqui está fazendo parzinho, não faz ligação. Quem faz ligação é esse que está sozinho. Quer perguntar? Aí o que acontece? É necessário passar por um estado chamado estado excitado. Como é que é o nome? Estado excitado. O estado excitado é um estado transitório, só de passagem, de alta energia. O estado excitado é um estado de alta energia. E o que acontece? Está vendo aqueles 2 elétrons em S? Os 2 elétrons em S, eles vão receber alta energia e um desses elétrons passa para aquele orbital que está vazio. Agora nós temos 1, 2, 3, 4 elétrons desemparelhados. São 4 elétrons que não estão fazendo parzinho. Rapidinho. Então, nós temos 4 elétrons que não estão fazendo parzinho. Opa, legal. Agora sim o carbono pode fazer 4 ligações. Beleza? Agora tem um detalhe. Isso que eu acabei de falar é só para movimentar o elétron do S para o P. E o que acontece é que esse estado ele é um estado de instabilidade. Ele é um estado muito energético e não tem estabilidade. Aqui no estado excitado, ocorre o salto do elétron do S para o P. Ali onde tinha 2 elétrons no subnível S, agora não vai ter 2. Um desses elétrons pula para aquele orbital P que estava vazio. Agora sim nós temos 4 elétrons na última camada do carbono desemparelhados. 4 elétrons na última camada do carbono desemparelhados. Quer dizer, agora tem condição de fazer 4 ligações. Um elétron é do carbono e o outro elétron vem do outro átomo que vai fazer a ligação. Por enquanto nós estamos analisando só o carbono. E aí depois vem o outro átomo que cada um vai fazer emparelhamento. O elétron do outro átomo vai ficar emparelhado aqui. Certo. O terceiro estágio, que é o que nos interessa, é o estado hibridizado. Primeiro estado fundamental, que segue a distribuição eletrônica. Recebe uma alta quantidade de energia, suficiente para o elétron pular para aquele orbital. Terceiro estágio é um estágio de estabilidade. Agora sim, aqui é instável. O estado excitado é instável. Agora, no novo estado hibridizado, nós temos um novo estado de estabilidade. Para entender direitinho, aí tem 3 opções, que é o que vai ser cobrado em prova. Pode ser do tipo sp3, sp2 ou sp. Agora visualiza assim, ó. Lembra que esse S perdeu um elétron? Pega esse S e os 3 P's e mistura para virar uma coisa só. É como se fosse fazer um bolo. Eu vou pegar ovos, leite, farinha de trigo, misturar tudo. Concorda que no final das contas eu não consigo mais? Olha, aqui está o bolo, um cupcake. E não tem mais leite condensado, ou que seja, e o leite, farinha de trigo, ovos. Ou você pega o bolo e consegue ver, olha, aqui está o ovo, aqui está o leite. É possível? Não é possível. Esse é o estado diferente, hibridizado. Imagina que eu peguei o S e 3 P's, misturei tudo. Agora eu não tenho S ou P. Agora eu tenho 3 orbitais do tipo sp3. Ou melhor, eu tenho 4 orbitais do tipo sp3. sp3, 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 sp3. Eu misturei tudo. É como se fosse assim, de maneira bem simples, explicando. E nesse caso nós temos 4 elétrons desemparelhados, prontinhos para fazer ligação. Professor, quando é que isso acontece? Quando é que isso acontece? Eu vou te explicar agora quando que isso acontece. Nós temos uma situação em que o carbono faz 4 ligações do tipo simples. Existem 4 átomos ligados a ele. Alguns detalhes importantes. Nesse caso, o carbono tem geometria do tipo tetraédrica, e o ângulo entre as ligações é de 109,5 graus. O ângulo aqui, ó. O ângulo entre as ligações é de 109,5 graus. Certo? Por exemplo, um exemplo bem facinho aqui.
é o próprio metano CH4. É um exemplo bem facinho aqui. Tá, outra situação é quando nós temos sp2. Quando é que isso acontece? Imagina que nós vamos ao mercado comprar ovos, leite, farinha de trigo, etc. E aí acontece que eu vou utilizar alguns ovos, uma porção do litro de leite, não o litro todo. E no final das contas vai sobrar um pouquinho de leite, vai sobrar um pouquinho de alguns ovos. É como se eu pegasse só S e 2 P's. Um desses P's a gente não utiliza. É o que vai virar. Agora, nós temos 3 orbitais do tipo sp2. sp2, sp2 e sp2. E aqui um orbital do tipo P, que não se misturou. A gente chama de P puro. P puro. E aí nós temos então 4 elétrons desemparelhados, prontinhos para fazer ligação, só que agora nós temos 3 orbitais híbridos e um que não é híbrido. Esse que é o orbital P puro. É aquele, na receitinha de bolo aí, faz o bolo e vai sobrar um pouco de leite, um pouco de ovos, certo? Quando que isso acontece? Quando eu tenho uma dupla ligação, assim. Nesse caso, a geometria é do tipo trigonal plana ou planar. O ângulo aqui é de 120 graus. E, por exemplo, nós podemos pegar o menor... deixa eu mudar aqui, peraí. Podemos considerar aqui o menor aldeído que existe. Ficou meio diferentezinho, mas é o CH2O. Vou desenhar ele para você aqui. Podemos considerar aqui como exemplo o menor aldeído que existe, que ele é assim, ó, C dupla O, H, H, certo? Aqui é um oxigênio, tá ligado aqui a um oxigênio, beleza? Então, C dupla OH, lembra que aqui está ligado a 4 átomos, aqui está ligado só a 3 átomos. Beleza? Último exemplo aqui, o último tipo de hibridização é a hibridização do tipo sp, em que nós vamos pegar o orbital S e só um orbital P. Quer dizer, tem 4 elétrons desemparelhados, só que só 2 estão hibridizados. E aí nós temos um orbital do tipo sp. Esse orbital é sp, esse aqui também. E os outros 2? Orbitais do tipo P puros. Quando que isso acontece? Tem 2 situações em que nós temos o orbital, a hibridização sp. Primeiro, uma tripla ligação e uma simples, ou 2 duplas ligações. Certo? Nesse caso, a geometria nas 2 situações é do tipo linear, o ângulo entre as ligações é do tipo 180 graus, aqui ó, o ângulo é de 180 graus, sendo que aqui é de 120, né? E um dos exemplos poderia citar, por exemplo, como exemplo aqui, o ácido cianídrico. O ácido cianídrico, HCN, tem essa configuração aqui, ó. Beleza? Para fechar ou para melhorar aqui o conhecimento, nossa aula, existe aqui uma situação que é o seguinte. Toda vez que nós temos orbitais híbridos, escuta aqui o que eu vou falar. Toda vez que nós tivermos orbitais híbridos, nós temos ligação do tipo sigma. É a ligação principal, ligação forte. Então, aqui eu tenho uma ligação sigma, sigma, sigma e sigma. Aqui, ó. Agora... aqui, 3 orbitais híbridos, sigma, sigma, sigma. E a outra, a ligação do tipo π. A ligação do tipo π. A ligação do tipo π é secundária, é ligação fraca, ligação fácil de ser quebrada. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma sigma, 2 sigma, 3 sigma e uma π. E o último caso, tem somente 2 ligações principais híbridas que estão aqui, ó, ligação sigma, e as outras 2 são ligações do tipo π. Aqui embaixo, sigma, sigma, π, π. Um forte abraço para vocês. Eu volto com vocês na aula que tem exercícios.
Muito bem, senhores, voltando agora com a hibridização do carbono, só que agora exercício, um exemplo sobre hibridização do carbono. Meninos, vem cá, o nosso objetivo é classificar todas as ligações e os carbonos, quanto à hibridização, quanto ao tipo de ligação. Simbora. Lembra que toda ligação principal é do tipo sigma. Toda ligação principal é sigma. E nós temos então a sequência assim, ó. Aqui tem um carbono e ele fez 1, 2, 3, 4 ligações. Se ele fez 4 ligações, qual é a hibridização? Esse carbono é do tipo sp3. Começa por aí. 1, 2, 3, 4. Esse carbono é do tipo sp3. Esse outro carbono fez 1, 2, 3, 4. Opa, aqui tem uma dupla ligação. Nesse caso, qual que é a hibridização desse carbono? sp2. Esse carbono é do tipo sp2. O outro carbono, simples, dupla. Uai, a dupla ligação serve para lá e para cá? Exatamente, a ligação entre átomos. Então, ele também é sp2. Passa para o próximo. Aqui tem uma simples e uma tripla. Nesse caso, qual que é a hibridização do carbono? sp3. Não, sp. Tem uma tripla. Em uma tripla, a hibridização é sp. Uma simples e uma tripla. Certo? Aqui, qual que é a hibridização? Vai. sp. Beleza. Agora, visualiza o seguinte. Em termos das ligações, fazer uma adaptação pequena aqui, colocar esse sp3 aqui, pronto. Agora, nós vamos classificar as ligações. Isso aqui foi hibridização de cada carbono. A respeito das ligações, toda ligação principal é sigma. Aqui é só uma, então é sigma, aqui é sigma, aqui é sigma e aqui é sigma, certo? Bom, um detalhe importante, e eu vou te explicar isso agora. O hidrogênio, vou deixar aqui no cantinho, ele tem número atômico 1. Significa que a distribuição eletrônica dele é um S1, simples assim. Quando a gente considera aqueles quadrinhos que a gente chama de orbitais, ele tem quantos elétrons aí? Só um elétron, é ou não é? Quer dizer, ele não tem uma hibridização, mas o elétron dele está em S. O que acontece? Eu vou melhorar o conhecimento. Essa ligação aqui é do tipo sigma S sp3. Por que é S sp3? Porque é uma ligação entre um hidrogênio, que o elétron dele está em S, com um carbono cujo elétron está no orbital do tipo sp3. S do hidrogênio, sp3 do carbono. Sigma S sp3. Entendido? A próxima aqui, ó. Isso aqui também é S sp3. Essa aqui, sigma S sp3. Agora, essa aqui, diga para mim, qual que é a ligação? É sigma do tipo? SP2 e SP3? Nós temos que considerar os dois átomos. Então, aqui tem SP3 e aqui é SP2. Então, SP3, SP2. Aqui qual que é a geometria desse carbono? Tetraédrica. A geometria desse aqui? Trigonal. Essa aqui é a trigonal. Por sinal, continua analisando as ligações. Aqui, ó, ligação sigma do tipo... Isso, do tipo S, SP2. S é do hidrogênio, SP2 do carbono. E aqui? Aqui nós temos uma ligação sigma do tipo SP2, SP2. Agora vem o detalhe. E a ligação π? A ligação π, ela é feita, ela acontece em orbitais do tipo P. Portanto, toda π para nós aqui nesse conteúdo é do tipo PP. Toda ligação π é do tipo PP. Beleza? Bora. Só para finalizar isso aqui rapidamente. E aqui, ligação sigma do tipo SSP2. Muito bom. SSP2. S do hidrogênio, SP2 do carbono. De cá, vai. Sigma do tipo SP2 e SP. SP2, SP. Ou SP, SP2, tanto faz. Tá aí. Passa para cá. Opa, agora deu uma tripla. Tripla ligação. A primeira ligação é do tipo sigma. SP.
SP, SP. De cá, SP, de lá, SP. Então aqui é sigma, SP, SP. E toda ligação secundária do tipo π e ligação π, P, P. A outra, π, P, P. É feita entre orbitais P. Para fechar isso aqui com chave de ouro. E aqui, ó. Sigma, SP, P. SP do carbono e P do hidrogênio. Um forte abraço para vocês. Deixa o like e... Tchau, pessoal.